ou lei natural. O que seria ela? Né? Fica perguntando, Caio, tem tantas leis por aí, é mais uma dessas tantas leis? Existem só no Brasil centenas de leis, no mundo milhares de leis, né? Existem leis à vontade, isso considerando somente o planeta Terra, mas e nos outros planetas? Essa questão das leis, o que seria então essa lei divina? Por que ela é tão importante? Bem, como o próprio nome dela já diz, ela é a lei divina. Como assim, Caio? Sim, é a lei divina, é a lei que ela vem diretamente, por assim dizer, de Deus. É uma lei que ela está ligada diretamente a Deus. Outras leis não estão ligadas diretamente a Deus, mas essa não, ela é a lei divina. Não à toa, ela também é considerada como lei natural. Por que natural? Porque tudo que vem de Deus é natural. Tudo que vem de Deus, sem exceção alguma, é natural. Inclusive as suas leis são leis naturais. Todas as leis são naturais, Caio? Não são todas as leis que são naturais. Porém, essa é uma lei natural que vem diretamente de Deus, e outras leis também são leis naturais que também vêm de Deus, né? E também é conhecida por muitas pessoas como lei de Deus, porque é a lei divina, lei de Deus ou lei natural. Detalhe importante, ela é eterna e é imutável. Como assim, Caio? Sim. Vamos pensar aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós temos diversas leis aqui no Brasil, inúmeras leis aqui no Brasil. Um exemplo fácil, bem simples, a nossa lei trabalhista. A nossa lei trabalhista, ela muda com o passar do tempo. Inclusive, recentemente, teve algumas alterações importantes, algumas alterações que fizeram muita diferença, né? Então, ou seja, as leis humanas, no geral, elas vão mudando com o tempo, geralmente evoluindo com o tempo. E essa evolução traz alterações na lei. Porém, a lei divina, ela não tem nenhum tipo de alteração. Ela existe desde quando Deus existe. Por isso ela é eterna. E desde quando Deus existe, desde quando Deus a criou, ela nunca mudou. E ela não vai mudar. Ela vai continuar sendo eterna e imutável. Nós é que iremos, com o passar do tempo, aprendendo cada vez mais sobre ela. Então, ela é eterna e ela é imutável, ela não muda, assim como Deus. Então, isso é o que é a lei divina. Caio, ainda não está claro para mim, não tem problema, vai ficar claro daqui a pouquinho. E para que ela serve? Qual que é o objetivo dela? E aqui, gente, aqui está a sua grande importância, que normalmente a gente não percebe. Normalmente a gente passa reto quando a gente faz essa leitura. Para que ela serve? Antes de responder o motivo, fazer uma outra pergunta. Qual foi o porquê que Deus nos criou? Qual é o objetivo do Espírito? Não do corpo dessa nossa encarnação, mas do Espírito como um todo. O objetivo do Espírito é ser feliz. O objetivo do Espírito é alcançar a felicidade. Como é que ele alcança a felicidade? Alcançando a perfeição. E aí com isso a gente chega na resposta do porquê, do para que ela serve. A lei divina ou lei natural nada mais é do que o único caminho para a felicidade. Ele não é o mais curto, ele não é o mais rápido, ele não é o mais fácil, ele é exatamente o único caminho para a felicidade. Sem ela, sem seguirmos essa lei, nós nunca alcançaremos a felicidade, nós nunca seremos perfeitos. Esse é o motivo da sua existência. Ela indica tudo o que nós precisamos fazer e tudo aquilo que nós não podemos fazer. Justamente quem faz isso é a lei divina ou a lei natural. Caio, beleza, legal, mas ainda não entendi. Tudo bem, já é esperado, porque afinal de contas ela realmente começa assim. Quando a gente começar a entrar um pouquinho mais em detalhe, nós vamos entender como é que ela vai ser esse único caminho para a felicidade. Ainda, o que ela abrange, Caio? O que abrange essa lei? A lei divina. Simples, ela abrange todas as leis, sejam elas morais, sejam elas físicas, ou leis da física, ou as leis da natureza. Como assim, Caio? Você falou que era uma única lei? Mais ou menos. Ela é realmente, ela é o nosso norte, só que ela é como se fosse a lei mais básica de Deus, a mais básica de todas as leis de Deus, de todas as leis que existem no universo.
a lei divina é a lei mais básica de todas essas leis. Só que essas leis, elas podem ser, essa lei ela pode ser subdividida, e a gente vai ver essa subdivisão um pouquinho mais para frente. Primeiramente, vamos fazer duas divisões apenas, que é o quê? A divisão das leis físicas e a divisão das leis morais. O que seriam essas leis físicas? As leis físicas seriam todas as leis que regulam a matéria, que regulam as forças da natureza, o movimento, a física, a química, a gravidade, o magnetismo, a astronomia, e tudo mais que envolve a matéria. Qualquer força, qualquer lei que envolva diretamente a matéria são as leis físicas, e todas elas estão sim dentro da lei divina, sem exceção, todas elas. E essas leis não são estudadas somente pela espiritualidade, muito pelo contrário, elas também são muito estudadas pela ciência. Os nossos cientistas, que desde tempos remotos vêm estudando física, química, biologia, enfim, e os demais áreas do conhecimento humano, todas elas, a grande maioria delas, são leis físicas, e todas são estudadas, e conforme nós vamos evoluindo, nós vamos aprofundando cada vez mais nessas leis, e todas elas estão abarcadas dentro da lei divina. Além dela, nós temos as leis morais, que tem uma pegada um pouco diferente. As leis morais, elas já dizem respeito ao homem e suas relações com Deus e com seus semelhantes. Um exemplo disso aqui é a lei de sociedade, que também está no livro dos Espíritos. Ela rege toda a nossa relação com os nossos semelhantes, com os outros espíritos, tanto enquanto estamos encarnados, quanto estamos desencarnados, tanto na nossa relação com encarnados, quanto na nossa relação com desencarnados. Então, todas essas leis que regem nós enquanto espíritos, são as leis morais, e as leis que regem a matéria, que é tudo que está aqui, são as leis físicas, e todas elas estão dentro da lei divina, porque, como eu falei, a lei divina ela pode ser subdividida, e essas são as duas principais subdivisões. Vão ter mais algumas que eu vou passar adiante. E aqui nas leis morais, elas contêm as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. Caio, espera lá, mas o corpo é matéria. Então, por que essas leis que regem a vida do corpo, que é matéria, são leis morais e não são leis físicas? Aí depende como é que está sendo essa situação. Um exemplo simples, a lei da gravidade. A lei da gravidade é essa lei que faz com que nós fiquemos grudados no chão, já que o planeta é redondo, ele está girando a centenas de quilômetros, a milhares de quilômetros, e a gente não é jogado lá no espaço. Essa é a lei da gravidade que age diretamente sobre o corpo. Então é uma lei física que age sobre o corpo diretamente e deixa a gente aqui preso na terra, no chão. Só que tem também uma outra lei, que é a lei de conservação. O que é essa lei? Em resumo, é a importância que temos que ter com o nosso corpo, é o cuidado que temos que ter com o nosso corpo, porque ele é um instrumento que Deus nos deu para a nossa evolução, para que nós possamos cumprir a nossa missão aqui no planeta Terra. Se nós não cuidamos do nosso corpo, nós abreviamos a nossa encarnação e aí nós ficamos devendo parte do que nós deveríamos cumprir aqui. Então, nesse caso, quando está se tratando desse cuidado com o corpo, dessa preservação desse instrumento que é o corpo, ela é uma lei moral. Só que se for uma coisa mais física, como prender a gente aqui na Terra, ela é uma lei física. Então depende de como está agindo a lei sobre esse corpo, entendeu? Não necessariamente é só moral, não necessariamente é somente físico, mas quando trata basicamente do espírito, não. Aí realmente seria basicamente as leis morais. Passando essa divisão grande de dois tópicos, nós vamos adentrar um pouquinho agora as leis morais, que é a divisão da lei divina. Como eu falei, essa parte terceira é dividida em 12 capítulos. O primeiro capítulo ele trata da lei divina. Os outros 10 capítulos ele trata da divisão dessas leis morais. Ele vai explicar e vai esclarecer mais detalhadamente cada uma delas. Eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, não tem como, é muito pouco tempo que nós temos aqui, mas eu vou passar todas elas. Se alguém tiver interesse, seria interessante mesmo que vocês entrem lá, peguem os Espíritos e leiam essas outras leis, porque realmente elas nos auxiliarão muito na nossa vida do dia a dia, né? Caio, são só 10? Não são só 10. Os próprios Espíritos disseram o seguinte: é apenas uma divisão didática. Em algumas regiões, em alguns planetas, ela é dividida em mais leis. Em outros planetas, ela é dividida em
menos leis. Então, ou seja, para cá, para o momento atual do planeta Terra, aonde nós estamos vindo a doutrina espírita, basicamente o suficiente para a evolução e o que mais ajuda vocês é essa divisão em 10. Porém, futuramente poderá ter uma divisão em 12, em 15, em 20 ou em até mais leis. E um detalhe que ele coloca: essas 10 leis, essa divisão em 10 leis, elas foram inspiradas nos 10 mandamentos trazidos por Moisés. Então, ou seja, pegou o que Moisés trouxe lá e adaptou para o momento que nós estamos vivendo agora, quando veio a doutrina espírita. Ou seja, 10 leis, que é o nosso norte, que é o que a gente precisa para poder facilitar a nossa caminhada. Então nós temos a primeira, que é a lei de adoração, é a nossa forma de adorar a Deus. Nós temos logo em seguida a lei do trabalho, né? Nós temos a questão da lei da reprodução, perpetuação da espécie. Nós temos a lei da conservação, como eu disse, a importância de cuidar desse instrumento, que é o nosso corpo, o maior instrumento que Deus nos deu. Nós temos a lei da destruição, que eu não gosto muito desse termo. A lei da destruição é muito pesado. Quando a gente lê essa lei, a gente pensa, nossa, que triste, destruição. Para falar a verdade, ela é melhor interpretada quando você entende como lei de renovação, porque esse é o objetivo da destruição, é você renovar as coisas. Nós temos ainda a lei da sociedade, nós temos a lei do progresso, nós temos a lei de igualdade, nós temos a lei de liberdade e nós temos a lei de justiça, amor e caridade. Os Espíritos dizem ainda o seguinte: dessas 10 subdivisões, dessas 10 leis morais, a mais importante é a lei de justiça, de amor e de caridade, porque ela é a que mais se aproxima da lei divina. Então, se nós praticarmos basicamente somente essa última lei de justiça, amor e caridade, nós já estaremos muito próximos de seguir efetivamente a lei divina. Mas todas elas são importantes, e se nós não aprendermos todas elas, nós efetivamente não entenderemos de verdade, no seu mais profundo ser, a lei divina. Então essa é a divisão que foi feita, inspirada ainda pelos 10 mandamentos trazidos por Moisés.